Você precisa de um milagre urgente em sua vida? Essa pergunta não é apenas retórica, é um chamado direto à sua alma. Talvez você precisa de um milagre? Ore agora com o Espírito Santo e creia. Talvez você esteja vivendo um tempo em que tudo parece travado, as portas não se abrem, as soluções não aparecem e o peso dos problemas se acumula dia após dia. No fundo, você sabe que já fez tudo o que podia e que, humanamente, não existe mais saída. É nesse ponto que a fé verdadeira começa, porque o milagre só acontece quando reconhecemos que não podemos mais lutar sozinhos. O Espírito Santo é aquele que transforma a oração em ponte entre o impossível humano e o possível divino. Quando você ora, não está apenas falando palavras, está invocando a presença de Deus que move céus e terra para agir a seu favor. A Bíblia está repleta de momentos em que homens e mulheres, diante do desespero, fizeram uma única coisa: clamaram, e o Espírito Santo interveio. Bartimeu gritou no meio da multidão e recebeu a visão. Ana, em lágrimas, derramou o coração diante do Senhor e foi atendida. Paulo e Silas oraram e cantaram na prisão, e as cadeias se abriram. O que esses relatos têm em comum? A disposição de orar com fé e de acreditar que o Espírito Santo ainda age. Hoje não é diferente. O mesmo Deus que abriu mares, curou enfermos e ressuscitou mortos, continua se movendo. E Ele quer se mover em sua vida. O milagre que você precisa não está distante. Ele já começa a se formar quando você decide crer e orar. Talvez você pense, mas a minha situação é impossível. Justamente por isso é o cenário perfeito para o agir de Deus. O milagre não acontece onde o homem tem controle, mas onde apenas Deus pode transformar. Enquanto você escuta essas palavras, o Espírito Santo já está presente, sondando seu coração, percebendo suas dores e preparando o ambiente para operar. Ele não é limitado pelo tempo, nem pelo espaço, nem pela gravidade da sua luta. O que ele busca é um coração disposto a clamar e acreditar. Quando o coração se abre, o céu se move. Quando a fé se manifesta, o impossível começa a ser desfeito. Por isso, permaneça comigo até o fim desta mensagem. Aqui você não apenas ouvirá sobre milagres, mas será conduzido a uma oração poderosa, onde o Espírito Santo se manifestará. Este é o momento em que a fé precisa ser ativada, em que sua boca precisa declarar, em que sua alma precisa se alinhar com a promessa. O milagre não é apenas uma possibilidade, é uma realidade que começa quando você decide se render. Não lute mais com as próprias forças. Não tente mais carregar sozinho o peso que já está te esmagando. Hoje, o convite é para entregar, orar e crer. Porque o Deus que nunca mudou está pronto para agir em sua vida de forma sobrenatural. Dentro de cada pessoa, existe uma sede profunda que nada neste mundo é capaz de saciar. Essa sede não é apenas por coisas materiais, conquistas ou realizações, mas por algo que ultrapassa os limites do visível e do palpável. É o clamor por um milagre, o desejo íntimo de ver o impossível se tornar realidade, de experimentar o toque divino em áreas onde o esforço humano já não tem mais efeito. Essa sede é universal. Não importa a idade, a cultura ou a posição social. Em algum momento todos reconhecem que há situações que fogem do controle e que só uma intervenção sobrenatural pode mudar. Talvez você se encontre agora exatamente nesse ponto. Pode ser que já tenha feito tudo o que estava ao seu alcance, já buscou soluções, tentou estratégias, pediu ajuda, mas continua diante de uma parede intransponível. Esse é o lugar onde a sede pelo milagre se intensifica, porque o coração entende que não há saída pela lógica humana. Essa sede é dolorosa, mas também é transformadora, porque ela nos empurra para a presença de Deus. Quando chegamos ao limite, descobrimos que não estamos sós e que o Espírito Santo está pronto para agir. A sede por um milagre não é sinal de fraqueza, mas de fé em formação. Ela nasce quando reconhecemos que existe um Deus que pode fazer o que nós não podemos. É essa sede que moveu a mulher do fluxo de sangue a atravessar a multidão para tocar nas vestes de Jesus.
É essa sede que fez Jairo se lançar aos pés do Mestre pedindo pela vida de sua filha. É essa sede que levou os amigos do paralítico a descerem o enfermo pelo telhado para que ele fosse curado. Em todos esses casos, a sede por um milagre foi mais forte do que o medo, a vergonha ou as circunstâncias. Essa sede também existe em você. Ela aparece quando olha para uma situação sem solução e, mesmo assim, algo dentro de você insiste em acreditar que há esperança. Ela se manifesta quando, em meio ao cansaço, você encontra forças para clamar mais uma vez. Essa sede é o Espírito Santo soprando em sua alma, lembrando que o poder de Deus ainda está disponível e que o céu não fechou as portas. O que parece ser desespero é, na verdade, um chamado divino para que você busque a fonte certa. No Salmo 42, o salmista diz: "Assim como a corça anseia pelas águas correntes, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus." Esse versículo revela o que realmente significa sede espiritual. É a consciência de que nada pode substituir a presença de Deus, de que nenhuma conquista, nenhum bem, nenhuma pessoa pode ocupar o lugar do Senhor em nossas vidas. Quando você sente sede de um milagre, no fundo o que sua alma deseja é mais de Deus, porque Ele é a fonte de todo poder e de toda transformação. É importante compreender que essa sede não deve ser sufocada nem ignorada. Muitos tentam matar essa necessidade com distrações, correndo atrás de soluções passageiras, buscando consolo em lugares errados. Mas a sede continua, porque só pode ser saciada quando nos voltamos para o Espírito Santo. Ele é a água viva que Jesus prometeu à mulher samaritana no poço. Ele disse: "Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, mas se tornará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna." Essa é a promessa. Quando buscamos em Deus, encontramos a resposta que nenhuma outra fonte pode dar. Talvez sua sede seja por cura, por libertação, por restauração familiar, por paz interior ou por provisão. Qualquer que seja a sua necessidade, saiba que ela não é pequena demais, nem grande demais para Deus. O mesmo que transformou a água em vinho, que multiplicou pães e peixes, que acalmou tempestades e que ressuscitou mortos, continua agindo hoje. Sua sede por um milagre é, na verdade, o terreno fértil onde a fé pode florescer e o sobrenatural pode se manifestar. O Espírito Santo está pronto para responder a essa sede. Ele não ignora suas lágrimas, não despreza seus gemidos, não passa despercebido pelo clamor da sua alma. Enquanto você se volta para Ele, o milagre começa a ser preparado. Talvez não o veja imediatamente, mas já está sendo gerado no invisível. O que você precisa fazer é não sufocar essa sede, mas deixá-la te conduzir cada vez mais à presença de Deus. Se você sente essa necessidade hoje, não se envergonhe dela. Reconheça que ela é o primeiro passo para experimentar o sobrenatural. A sede por um milagre não é sinal de derrota, mas de esperança. Ela é a evidência de que o Espírito Santo ainda está te movendo, de que sua história não acabou e de que algo maior está para acontecer. O milagre que você tanto precisa começa no momento em que essa sede se transforma em clamor e fé. Muitas pessoas acreditam que os milagres pertencem apenas às páginas antigas da Bíblia, como se fossem histórias distantes que servem apenas para inspiração e não para a experiência real nos dias de hoje. Essa visão limitada faz com que inúmeros corações vivam sem expectativa, como se Deus tivesse parado de agir após os tempos bíblicos. Mas a verdade é que o Deus que abriu mares, que derrubou muralhas, que curou enfermos e que ressuscitou mortos, continua sendo o mesmo Deus, vivo, presente e poderoso, agindo ainda hoje com a mesma intensidade e glória. Ele não mudou, não perdeu o poder, não se aposentou dos milagres. Ele é eterno e continua realizando maravilhas na vida daqueles que creem. O livro de Hebreus afirma com clareza: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso significa que a ação sobrenatural que vimos nos evangelhos continua disponível para cada pessoa que se aproxima em fé. Se ele curou cegos, paralíticos e leprosos, ele continua curando.
Se ele libertou oprimidos e expulsou demônios, ele continua libertando. Se ele multiplicou recursos e transformou escassez em abundância, ele continua sendo o Deus da provisão. A questão nunca foi se ele pode, mas se nós cremos que ele ainda faz. O Salmo 91 ecoa essa certeza ao afirmar: Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Essas palavras não são apenas poesia, são promessa viva. Livramento é milagre, provisão é milagre, proteção é milagre. Já o Salmo 23 nos lembra que o Senhor nos guia a águas tranquilas e nos faz descansar em verdes pastos. Essa imagem é a prova de que o milagre não se limita ao extraordinário visível, mas também se manifesta no cotidiano, quando experimentamos paz em meio ao caos e descanso em meio à guerra. Muitas vezes esperamos que o milagre seja apenas algo grandioso, como ressuscitar mortos ou abrir o mar. Mas Deus também age em detalhes. O sopro de paz em uma noite de insônia, a solução inesperada para uma dívida, a reconciliação improvável em uma família ferida, a porta que se abre quando tudo parecia fechado. Esses são milagres que revelam que o Senhor ainda caminha ao lado dos seus filhos e intervém quando eles o buscam. Um grande erro é acreditar que milagres são eventos raros, reservados apenas para alguns escolhidos. O milagre é a expressão do amor de Deus, não uma recompensa por mérito humano. Ele se manifesta porque o Senhor é bom, misericordioso e fiel. A Bíblia está repleta de relatos de pessoas comuns que experimentaram milagres extraordinários porque decidiram confiar. Assim é hoje. Qualquer pessoa, em qualquer lugar, pode viver um milagre quando decide orar, clamar e crer. Talvez você esteja ouvindo esta mensagem e pensando que o seu problema é grande demais. Mas lembre-se de Abraão e Sara, que já em idade avançada receberam a promessa de um filho. Humanamente era impossível, mas Deus os surpreendeu. Ou talvez pense que já é tarde demais, que o tempo passou. Mas Lázaro já estava morto há 4 dias quando Jesus chegou, e ainda assim a vida venceu a morte. Ou talvez acredite que o milagre não é para você, mas lembre-se da mulher samaritana, rejeitada por todos, que recebeu a revelação de Jesus como fonte de água viva. O que todas essas histórias têm em comum é o poder de um Deus que ainda faz maravilhas. Esse mesmo Deus olha para a sua vida hoje. Ele vê a dor que ninguém enxerga. Ele escuta o clamor que ninguém ouve. Ele conhece os detalhes que ninguém compreende. E ele não mudou. O que ele fez no passado, continua fazendo no presente. A questão é: você crê? Se você abrir o coração e decidir acreditar, começará a enxergar o agir sobrenatural de Deus, não apenas nos grandes acontecimentos, mas também nos detalhes da sua caminhada. Cada livramento, cada resposta inesperada, cada sinal de provisão, é uma lembrança de que o Senhor continua ativo, poderoso e fiel. O milagre não está distante. Ele é a expressão constante do amor de Deus pela sua vida. O maior erro que muitos cometem ao pensar em milagres é acreditar que eles são fruto apenas da fé humana ou de circunstâncias favoráveis. A Bíblia revela que todo milagre é resultado direto da ação do Espírito Santo. Ele é o agente do sobrenatural, aquele que traz à realidade terrena o poder eterno de Deus. Foi o Espírito quem pairava sobre as águas na criação. Foi o Espírito quem encheu os profetas de ousadia. Foi o Espírito quem veio sobre Maria para gerar o Salvador. Foi o Espírito quem ressuscitou Jesus dos mortos. É esse mesmo Espírito que hoje habita em cada filho de Deus e continua agindo com poder. Sem o Espírito Santo, a oração é apenas palavra, a fé é apenas intenção e o clamor é apenas emoção. Mas quando o Espírito Santo está presente, cada palavra ganha autoridade. Cada ato de fé se torna uma chave, e cada clamor se transforma em movimento no mundo espiritual. É Ele quem convence o coração, quem renova a mente, quem fortalece os cansados e quem abre caminhos onde não havia saída. Ele é o canal que conecta o céu à terra, transformando impossibilidades em testemunhos. No Salmo 91 vemos: Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. Essa imagem de abrigo e proteção é a manifestação direta do Espírito Santo, que nos envolve e nos guarda mesmo em meio à guerra espiritual. Já o Salmo 23 nos revela:
Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. O óleo simboliza justamente a presença do Espírito, que unge, fortalece e traz abundância para além das limitações humanas. O Espírito Santo não é uma força distante, mas uma presença íntima e constante. Ele habita em quem crê e deseja se manifestar em todas as áreas da vida. Ele não age apenas nos momentos extraordinários, mas também no dia a dia, guiando decisões, trazendo paz em meio à ansiedade, fortalecendo quando as forças parecem esgotadas. E é justamente dessa maneira que os milagres começam a se tornar parte do cotidiano, não como algo esporádico, mas como uma realidade contínua para aqueles que se rendem à sua condução. Talvez você nunca tenha percebido que o Espírito Santo é o protagonista de cada milagre. Foi ele quem capacitou Moisés a enfrentar Faraó. Foi ele quem deu sabedoria a José no Egito. Foi ele quem encheu Davi de coragem contra Golias. Foi ele quem moveu os apóstolos em Atos para curar enfermos, expulsar espíritos malignos e proclamar a palavra com poder. O Espírito sempre foi e sempre será o agente ativo do sobrenatural. Hoje, ele deseja agir em sua vida. Ele não está limitado pelas circunstâncias que te cercam. Não é impedido pelos diagnósticos, pelas finanças ou pelas sentenças humanas. Quando o Espírito Santo se move, nada pode detê-lo. Mas para experimentar esse mover, é preciso abrir espaço. Ele não força a entrada. Ele se manifesta onde encontra entrega e fé. Quanto mais espaço você der, mais intensamente ele agirá. O Espírito Santo é também aquele que revela o invisível. Muitas vezes não entendemos o que está acontecendo, mas ele nos mostra que o cenário já está sendo transformado. Quando você sente paz em meio ao caos, é o Espírito. Quando uma convicção forte nasce dentro de você para seguir em frente, é o Espírito. Quando recebe força para continuar mesmo sem ter explicação, é o Espírito. Ele está constantemente operando, mesmo quando não percebemos. O seu milagre está diretamente ligado à ação dele. É por meio do Espírito que o impossível se torna possível. Ele é quem traz cura, quem gera reconciliação, quem abre portas, quem derruba barreiras, quem transforma vidas. Sem ele, o cristianismo seria apenas religião. Com ele, é poder vivo em movimento. Se você deseja ver o sobrenatural, precisa buscar intimidade com o Espírito Santo. Ore convidando-o a agir. Peça que ele conduza seus passos. Abra o coração para ouvir a sua voz. Quanto mais próximo dele, mais real será o agir de Deus em sua vida. Ele é o agente que torna o milagre uma realidade palpável. Quando ouvimos testemunhos de pessoas que viveram milagres extraordinários, uma pergunta inevitavelmente surge em muitos corações: por que alguns experimentam o sobrenatural e outros não? Essa dúvida atravessa gerações e muitas vezes se transforma em frustração e até em incredulidade. Mas a Bíblia e a experiência de fé nos mostram que existem razões espirituais pelas quais muitos não veem milagres acontecerem em suas vidas. Não porque Deus tenha deixado de agir, mas porque existem barreiras que impedem a manifestação do seu poder. A primeira barreira é a incredulidade. Jesus, em Nazaré, sua própria terra, não pôde realizar muitos milagres porque as pessoas não criam nele. O texto bíblico declara que ele se admirou da incredulidade daquele povo. A incredulidade é como um muro levantado pelo coração humano, que bloqueia a ação do Espírito Santo. Deus pode todas as coisas, mas escolhe agir onde há fé, porque a fé é a chave que abre espaço para o sobrenatural. Quando alguém duvida, fecha a porta que o milagre precisa para entrar. Outra barreira é a superficialidade na oração. Muitas pessoas oram como se fosse um ritual vazio, repetindo palavras sem envolvimento profundo, sem clamor verdadeiro. O milagre não nasce de frases decoradas, mas de corações rendidos. Ana, quando clamou por um filho, não fez uma oração mecânica, mas derramou sua alma diante de Deus. É esse tipo de oração que rompe os céus. Quando a oração é apenas um hábito religioso, o poder de Deus permanece distante, mas quando ela é entrega genuína, o milagre se manifesta. O apego ao controle também impede muitos de experimentarem milagres. Quantas vezes dizemos que confiamos em Deus, mas no fundo tentamos resolver tudo com nossas próprias mãos?
O milagre exige rendição. Enquanto insistirmos em segurar as rédeas da vida, impedimos que o Espírito Santo assuma o controle. Milagres não acontecem para provar nossa capacidade, mas para revelar o poder de Deus. É por isso que tantos ficam à beira de experiências sobrenaturais, mas não as veem, porque não entregam totalmente. O Salmo 91 declara: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. Habitar significa permanecer, não apenas visitar. Muitos não veem milagres porque buscam a presença de Deus apenas nos momentos de crise e se esquecem dele nos dias de calmaria. O milagre é consequência de um relacionamento contínuo, não de um encontro ocasional. Já o Salmo 23 afirma: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. O que sustenta no vale é a confiança constante, não a fé intermitente. Outro ponto é que muitas pessoas confundem milagre com espetáculo. Esperam sinais grandiosos e deixam de perceber os pequenos milagres diários que Deus já realiza. O fato de acordar, de ter fôlego de vida, de ser livrado de perigos invisíveis, de encontrar paz em meio à luta, tudo isso já são milagres. Mas por estarem tão focadas em algo extraordinário, muitos deixam de ver a mão de Deus agindo em cada detalhe. E quando o coração não reconhece o agir diário, fica cego também para os grandes feitos. É importante também entender que o tempo de Deus não é o nosso. Muitos não veem milagres porque desistem antes da hora. Oram por alguns dias, esperam respostas rápidas e, diante da demora, concluem que Deus não vai agir. Mas o milagre exige perseverança. O povo de Israel precisou marchar por 7 dias ao redor das muralhas de Jericó antes que elas caíssem. Elias precisou orar 7 vezes antes que a chuva viesse. Perseverar é a prova de fé que abre caminho para o sobrenatural. Portanto, se você se pergunta por que ainda não viu um milagre, olhe para dentro de si. Existe incredulidade? Existe superficialidade? Existe falta de entrega? Existe pressa? O problema não está em Deus, mas em como respondemos ao convite de crer, orar e perseverar. O milagre está disponível, mas exige fé ativa, oração sincera, rendição total e paciência no tempo do Senhor. Hoje é o momento de remover essas barreiras. O Espírito Santo quer agir, mas precisa de um coração aberto. Se você decidir crer de verdade, orar com sinceridade, entregar o controle e perseverar sem desistir, não há dúvida de que verá o sobrenatural se manifestar. O Deus que ainda faz maravilhas está pronto, mas cabe a você abrir espaço para que Ele entre e transforme. Existe uma diferença profunda entre orar e clamar. Orar pode ser um hábito, um exercício de fé diário, um momento de conversa com Deus. Mas o clamor nasce de uma urgência interior, de uma dor que já não pode ser escondida, de um coração que reconhece sua completa dependência de Deus e grita por intervenção. Oração é importante, mas é o clamor que rasga os céus, porque ele vem acompanhado de entrega total, de fé que não negocia, de confiança absoluta de que só o Senhor pode agir naquela situação. Ao longo da Bíblia, vemos que muitos milagres foram precedidos por clamores sinceros. O povo de Israel, escravizado no Egito, não apenas orou, mas clamou ao Senhor, e Deus levantou Moisés como libertador. Ana, angustiada por sua esterilidade, derramou lágrimas diante do altar e clamou. E sua súplica deu origem ao profeta Samuel. Bartimeu, o cego à beira do caminho, gritou até ser ouvido por Jesus e recebeu de volta a visão. Em todos esses casos, o clamor foi a chave que abriu o caminho para o milagre. O Salmo 91 reflete essa verdade quando declara: Ele me invocará, e eu lhe responderei. O verbo invocar aqui não fala de um pedido casual, mas de um chamado intenso, um clamor que sai das profundezas da alma. Já o Salmo 23 revela que o efeito desse clamor não é apenas a resposta visível, mas a certeza da presença. Tu estás comigo. O clamor não apenas move a mão de Deus, mas nos faz experimentar a proximidade do seu coração. Muitos oram, mas poucos clamam, e é por isso que tantos permanecem sem resposta. O clamor exige vulnerabilidade, exige colocar diante de Deus não apenas pedidos, mas feridas, dores, angústias,
e até medos que nunca foram ditos a ninguém. Ele nasce quando reconhecemos que não temos mais recursos próprios, quando já não existe alternativa humana, quando tudo o que resta é dobrar os joelhos e abrir a alma. É nesse ponto que o Espírito Santo age com intensidade, porque ele se move onde encontra dependência. Talvez sua vida tenha sido marcada por orações superficiais, rápidas, feitas por obrigação. Mas hoje o Espírito Santo te chama a transformar sua oração em clamor. Não importa se as palavras saem desorganizadas, se a voz embarga ou se o choro fala mais alto do que as frases. O que importa é que seja verdadeiro. O céu não responde à eloquência, mas à sinceridade. Um coração que clama atrai a presença de Deus mais do que um discurso bonito. O clamor também é ato de guerra espiritual. Enquanto a oração pode ser silenciosa e íntima, o clamor é a declaração de alguém que se recusa a aceitar a derrota. É como gritar no campo de batalha: eu não me rendo, porque o Senhor luta por mim. O inimigo treme diante do clamor de um filho de Deus, porque sabe que esse som mobiliza o céu. Cada lágrima, cada súplica, cada palavra que sai de um coração quebrantado é registrada diante do trono e transforma o ambiente espiritual. Talvez você esteja em uma situação em que já tentou de tudo e nada mudou. Esse é o momento de clamar, de dobrar os joelhos, de rasgar o coração, de se colocar diante de Deus sem reservas. O Espírito Santo está pronto para agir, mas ele responde ao coração que se derrama por inteiro. E quando você clamar, prepare-se, porque o milagre começa a se mover. O clamor é a voz que faz tremer os céus e silencia o inferno. É a oração que vai além da formalidade e alcança o coração de Deus. Quando a oração se torna um clamor, o impossível se curva, as cadeias se quebram, a inveja perde poder e os impedimentos são removidos. Esse é o nível de entrega que transforma histórias, porque não se trata apenas de falar com Deus, mas de se derramar diante dele com todo o ser. Hoje é o tempo de transformar sua oração em clamor. Não lute mais em silêncio. Não guarde mais a dor apenas para si. Abra sua boca, abra sua alma e permita que o Espírito Santo conduza sua voz ao trono da graça. Quando a oração se torna clamor, os céus se abrem e o milagre desce. Muitos acreditam que para viver um milagre é necessário ter uma fé grandiosa, cheia de conhecimento teológico ou palavras sofisticadas. Mas a Bíblia revela que não é a grandeza aparente da fé que move o coração de Deus, e sim a sua simplicidade e sinceridade. Jesus afirmou que, se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, poderemos dizer a um monte que se mova e ele se moverá. A fé simples é aquela que não se complica, não se apoia em argumentos humanos, mas confia de forma direta e pura no Deus que pode todas as coisas. Essa fé é o que vemos na mulher do fluxo de sangue. Ela não fez uma oração elaborada, não organizou um discurso diante de Jesus, apenas acreditou que se tocasse nas vestes do Mestre seria curada. E foi exatamente isso que aconteceu. Foi essa mesma fé simples que fez o centurião romano declarar que bastava uma palavra de Jesus para que o seu servo fosse curado. Ele não pediu sinais, não exigiu provas, apenas confiou. E Jesus disse que nunca havia visto fé igual em Israel. O Salmo 91 reflete esse princípio ao afirmar: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Não há complexidade nessa declaração, apenas confiança direta. Já o Salmo 23 traduz a essência da fé simples quando diz: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. São palavras curtas, mas carregadas de convicção. A fé simples não precisa de adornos, ela precisa apenas de certeza. Muitos deixam de viver milagres porque complicam a fé. Acham que precisam de fórmulas, de rituais, de condições especiais. Mas a fé não depende de performance, depende de confiança. É a fé da criança que acredita no que o pai diz sem questionar. É a fé do coração sincero, que não precisa de provas, porque sabe que Deus é fiel. Essa simplicidade é a chave que abre as portas do sobrenatural. O Espírito Santo honra a fé simples, porque ela é pura e descomplicada.
Quando você acredita sem reservas, sem exigir explicações, sem colocar condições, está dizendo: Senhor, eu confio mais em Ti do que no que vejo. É nesse ambiente que o milagre floresce. A fé simples não se perde em dúvidas intermináveis, mas se apoia na verdade eterna de que Deus não falha. Talvez você pense que não tem fé suficiente. Talvez se compare a outros e sinta que suas orações são pequenas demais. Mas lembre-se, o que importa não é o tamanho da fé, mas o objeto dela. Se sua fé, por menor que seja, está depositada no Deus Todo-Poderoso, então ela é suficiente para mover montanhas. Não despreze a fé simples que há dentro de você, porque é exatamente ela que Deus usa para realizar grandes obras. Essa fé não apenas gera milagres, mas também traz paz em meio às batalhas. Quando você crê de maneira simples, não precisa carregar a ansiedade do como ou do quando. Você apenas descansa sabendo que Deus está no controle. É isso que Jesus ensinou quando disse: Não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, beber ou vestir, porque vosso Pai sabe do que necessitais. A fé simples descansa porque confia que o Pai proverá. Se você deseja viver milagres, comece a praticar essa fé. Ore com sinceridade, mesmo que sejam poucas palavras. Declare promessas bíblicas com convicção, mesmo que pareçam impossíveis diante da realidade. Caminhe acreditando que Deus pode agir a qualquer momento. Não complique o que Deus fez para ser simples. A fé que Ele pede não é a dos sábios deste mundo, mas a do coração humilde que diz: Eu creio. Hoje o Espírito Santo te convida a resgatar essa fé simples. Acreditar como uma criança, confiar sem reservas, declarar mesmo sem ver. E quando essa fé se manifestar, você perceberá que o impossível começa a ceder, porque o poder não está na força da sua crença, mas na fidelidade do Deus em quem você crê. E um coração que confia de forma simples é suficiente para liberar milagres extraordinários. Para entender como Deus continua agindo hoje, é essencial olhar para os relatos bíblicos e perceber como Ele sempre interveio em favor de seu povo. Esses exemplos não foram registrados apenas como histórias antigas, mas como testemunhos vivos de que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Cada intervenção divina revelada nas Escrituras serve como prova de que milagres não são exceções, mas parte da essência do relacionamento entre Deus e aqueles que o buscam com fé. Pense em Elias no Monte Carmelo. O povo estava dividido entre seguir ao Senhor ou aos falsos deuses, e Elias orou para que o fogo do céu descesse e consumisse o altar. Quando o clamor do profeta subiu, Deus respondeu de forma sobrenatural. Esse episódio não foi apenas demonstração de poder, mas também sinal de que o Senhor responde a um coração rendido. O fogo que desceu naquele dia mostrou que o Deus de Israel estava vivo e atento ao clamor do seu povo. Outro exemplo é Ana, uma mulher marcada pela esterilidade e pela humilhação. Sua oração não foi decorada, mas um derramar da alma diante do Senhor. No templo, ela clamou com lágrimas, e Deus lhe concedeu Samuel, que se tornou um dos maiores profetas da história. A intervenção divina não apenas supriu a dor daquela mulher, mas também trouxe ao mundo um homem que guiaria Israel em tempos decisivos. Isso mostra que quando alguém ora com sinceridade, o céu se move em resposta. No Novo Testamento encontramos Bartimeu, o cego à beira do caminho. Quando ouviu que Jesus passava, não perdeu a oportunidade. Ele começou a clamar com todas as suas forças: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mesmo sendo repreendido pela multidão, ele não desistiu. Sua insistência atraiu a atenção do mestre e a cura veio diante de todos. O que parecia uma vida inteira de escuridão foi transformado em testemunho de luz pela intervenção divina. Essas histórias revelam um padrão. Deus se manifesta quando encontra fé. O Salmo 91 diz: Ele me invocará e eu lhe responderei. Essa promessa foi vivida por cada personagem bíblico que decidiu clamar com confiança. Já o Salmo 23 declara: Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Essa bondade é vista em cada intervenção, seja no fogo que desceu, no ventre que se abriu, ou nos olhos que voltaram a enxergar.
Mas não foram apenas os grandes profetas que experimentaram o sobrenatural. Homens e mulheres comuns, pessoas sem destaque social, também foram alvos de milagres. A viúva de Sarepta, em meio à fome, viu sua botija de azeite nunca se esvaziar. A mulher do fluxo de sangue, em anonimato, recebeu cura no meio da multidão. Os discípulos, pescadores simples, testemunharam a multiplicação dos pães e peixes e alimentaram milhares. Esses exemplos mostram que o milagre não depende da posição, mas da disposição de crer. O mesmo Deus que interveio no passado continua ativo no presente. Esses relatos não foram deixados como lendas, mas como fundamentos para a nossa fé. Eles servem para que você entenda que o milagre que precisa não está fora do alcance de Deus. Se ele abriu mares para Moisés, se sustentou Elias no deserto, se respondeu ao clamor de Ana e se inclinou ao pedido de Bartimeu, ele também pode intervir na sua vida. Cada intervenção divina registrada nas Escrituras é um convite para que você confie. Não são apenas memórias de um Deus distante, mas sinais de um Deus próximo, que continua ouvindo orações e respondendo clamores. O que ele fez por eles, pode fazer por você. E o que parecia impossível para aqueles homens e mulheres, foi transformado em vitória porque eles escolheram não lutar sozinhos, mas entregar tudo nas mãos do Senhor. Se hoje você sente que está diante de um mar fechado, de uma humilhação que não termina, ou de uma escuridão que não se dissipa, lembre-se desses exemplos. Eles são testemunhos de que quando o coração clama e a fé se levanta, a intervenção divina acontece. O Espírito Santo continua agindo, e o milagre que parece distante já começou a ser preparado. Se os exemplos bíblicos nos mostram que Deus sempre esteve atento ao clamor de seus filhos, os testemunhos da vida real confirmam que Ele continua agindo hoje, de forma tão poderosa quanto no passado. Milagres não são apenas registros antigos, eles acontecem todos os dias, em diferentes lugares, em pessoas comuns que decidiram se render e confiar. Esses testemunhos são provas vivas de que o Espírito Santo continua sendo o agente do sobrenatural, movendo-se em silêncio, mas também se manifestando de forma visível para transformar vidas. Quantas vezes você já ouviu relatos de pessoas curadas de doenças incuráveis após oração? Médicos se surpreendem, exames atestam a melhora, mas não encontram explicação lógica. Esse é o agir de Deus. Uma mulher que vivia há anos com câncer em estado avançado, sem esperança segundo os diagnósticos, encontrou forças para orar com fé e testemunhou sua cura diante de todos. Para a medicina, impossível. Para Deus, apenas mais uma oportunidade de mostrar seu poder. Outro testemunho comum é o da provisão inesperada. Famílias sem recursos, sem saber de onde viria o alimento do dia seguinte, se ajoelham e clamam. Horas depois, alguém bate à porta com uma cesta, uma oferta, uma resposta exata para aquela necessidade. Isso não é coincidência, é intervenção divina. O Salmo 23 se cumpre nesses momentos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Também há histórias de reconciliação. Casais que estavam prestes a se separar, famílias destruídas por conflitos e mágoas profundas, mas que, através da oração e do agir do Espírito Santo, encontraram perdão, restauração e um novo começo. O que parecia irreversível se transformou em testemunho de vitória. O Salmo 91 declara: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Esse versículo ecoa na vida de pessoas que testemunham livramentos milagrosos, acidentes evitados, situações de perigo que poderiam ter acabado em tragédia, mas que foram revertidas em proteção. Há relatos de pessoas que mudaram de rota de última hora, desviando-se de situações fatais sem sequer imaginar o livramento que estavam recebendo. Esses testemunhos não acontecem apenas em lugares distantes, eles estão ao nosso redor. Quantos homens e mulheres já testemunharam que, no momento em que dobraram os joelhos, uma paz inexplicável os envolveu, mesmo que a circunstância ainda não tivesse mudado. Esse é o primeiro milagre. A paz que excede todo entendimento, que só o Espírito Santo pode trazer. É importante destacar que cada testemunho tem um propósito. Eles não servem apenas para emocionar,
mas para edificar a fé. Quando ouvimos que alguém foi curado, que uma família foi restaurada, que uma porta se abriu, somos lembrados de que o mesmo Deus pode fazer conosco. O testemunho é uma seta lançada para fortalecer outros corações e inspirar confiança. Talvez você mesmo já tenha experimentado um milagre e não percebeu. O fato de estar vivo, de ter vencido momentos difíceis, de estar de pé quando muitos acreditaram que não conseguiria, já é um testemunho. O milagre não está apenas nos grandes sinais, mas em cada detalhe em que Deus se manifesta. Reconhecer isso abre espaço para que novos milagres aconteçam. Os testemunhos da vida real provam que o Espírito Santo não é um personagem distante, mas uma presença atuante. Ele continua respondendo a orações, continua intervindo em situações impossíveis, continua transformando o impossível em realidade. E esses relatos são como faróis que iluminam o caminho daqueles que ainda esperam. Se hoje você precisa de um milagre, olhe para os testemunhos. Eles são evidências de que Deus não mudou. E se Ele fez por outros, fará por você. O mesmo poder que curou, que sustentou, que restaurou, continua disponível. O Espírito Santo está agindo, e o próximo testemunho pode ser o seu. Entre todos os impedimentos que afastam as pessoas dos milagres, existe um que muitas vezes passa despercebido: a incredulidade. Ela não grita, não se mostra abertamente como uma muralha física, mas atua em silêncio dentro do coração, corroendo a fé e minando a esperança. É um obstáculo invisível, porém poderoso, capaz de impedir que o sobrenatural se manifeste. Jesus, em Nazaré, não pôde realizar muitos milagres por causa da incredulidade daquele povo. Não porque lhe faltasse poder, mas porque a incredulidade fecha portas que a fé abriria. A incredulidade geralmente nasce das decepções acumuladas. Oramos uma vez e não vemos resposta. Esperamos algo e não acontece. E aos poucos começamos a acreditar que Deus não vai agir. O coração endurece, a mente se enche de dúvidas e a boca começa a repetir frases como: não adianta orar, nada muda. Esse tipo de pensamento é como uma raiz que se espalha, sufocando a semente da fé. Enquanto a incredulidade domina, os olhos não conseguem enxergar os milagres, mesmo quando eles estão acontecendo. O Salmo 91 nos lembra: Ele me cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. Essa é uma promessa clara, mas a incredulidade faz muitos duvidarem de que essa proteção é real. Já o Salmo 23 afirma: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. O problema é que a incredulidade transforma esse versículo em palavras vazias, impedindo que a confiança floresça. A incredulidade também se alimenta do ambiente. Quando estamos cercados por pessoas que não acreditam, que zombam da fé, que reduzem tudo a explicações racionais, corremos o risco de absorver essa atmosfera. É por isso que Jesus afastava multidões incrédulas antes de realizar certos milagres. Ele sabia que a incredulidade coletiva podia minar a fé de quem precisava crer. E até hoje, ambientes negativos, palavras de dúvida e vozes de incredulidade tentam calar a confiança daqueles que esperam no Senhor. Mas a incredulidade não é apenas ausência de fé. É uma escolha inconsciente de confiar mais nas circunstâncias do que em Deus. Quando olhamos para o tamanho do problema e esquecemos o tamanho de Deus, a incredulidade se instala. Quando damos mais atenção ao diagnóstico do que à promessa, mais crédito ao impossível humano do que ao possível divino, já estamos alimentando esse obstáculo invisível. O Espírito Santo, porém, nos convida a combater a incredulidade com a fé simples e sincera. Ele nos lembra das promessas já cumpridas, dos milagres já realizados, dos testemunhos que confirmam o agir de Deus. A cada vez que escolhemos crer, mesmo sem ver, a incredulidade perde força. A cada declaração de confiança, o muro invisível começa a ruir. A fé pode ser do tamanho de um grão de mostarda, mas é suficiente para derrubar a incredulidade mais resistente. É importante também entender que a incredulidade pode se disfarçar de prudência. Quantas vezes alguém diz: eu só acredito vendo, como se fosse uma postura sensata. Mas a fé verdadeira é exatamente o oposto: acreditar antes de ver. Hebreus 11:1 declara:
A fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A incredulidade exige provas para crer, mas a fé cria provas através da confiança. Talvez hoje você esteja enfrentando esse obstáculo invisível. Talvez tenha orado tanto sem ver respostas que seu coração começou a se encher de dúvida. Talvez até repita orações, mas no fundo não acredita que algo vá mudar. Essa é a incredulidade tentando te aprisionar. Mas o Espírito Santo está te chamando a quebrar esse ciclo. Ele te lembra de que Deus continua fiel, mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias. Se você deseja ver milagres, precisa expulsar a incredulidade da sua vida. Isso não acontece de uma vez, mas a cada escolha de crer. Quando os pensamentos de dúvida vierem, declare a palavra. Quando a tentação de desistir aparecer, lembre-se dos testemunhos. Quando parecer que Deus está em silêncio, confie no processo. A fé não ignora a realidade, mas escolhe acreditar que a realidade não é a palavra final. O obstáculo invisível da incredulidade só é vencido quando você decide colocar sua confiança no Deus que é visível através de cada milagre. Uma das maiores dificuldades do ser humano é aceitar que aquilo que não se vê pode ser mais real do que aquilo que os olhos contemplam. Vivemos em um mundo que valoriza evidências, números, provas concretas. Porém, o reino espiritual funciona de forma diferente. Os milagres sempre começam no invisível antes de se manifestarem no visível. O que hoje parece ausência, silêncio ou demora, pode ser exatamente o processo invisível de Deus preparando algo muito maior do que você imagina. A Bíblia mostra que o invisível é a base de toda a criação. O livro de Hebreus declara que o que se vê não foi feito do que é aparente. Antes de existir luz, vida e matéria, havia o sopro do Espírito pairando sobre as águas. Esse sopro era invisível, mas foi a força que deu origem a tudo. Da mesma forma, cada milagre que você espera já está sendo gestado no invisível, como uma semente debaixo da terra que ainda não brotou, mas já carrega dentro de si o potencial de uma árvore inteira. O Salmo 91 nos assegura que seremos guardados debaixo das asas do Altíssimo. Essa imagem é invisível aos olhos, mas real na vida de quem confia. Já o Salmo 23 declara que prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Antes que essa mesa seja posta diante de todos, ela já existe no plano invisível, sendo organizada pelo próprio Deus. O invisível é o lugar onde o Senhor trabalha antes que a vitória seja revelada. Muitos desistem do milagre porque não entendem esse processo. Oram, clamam, confiam, mas quando não veem resultados imediatos, concluem que nada está acontecendo. O erro está em confundir silêncio com inatividade. O fato de você não ver não significa que Deus não está agindo. Muitas vezes, Ele está rearrumando caminhos, mudando corações, derrubando barreiras que você nem imagina, preparando tudo para que, no tempo certo, o milagre apareça de forma perfeita. Pense em José, vendido como escravo pelos irmãos. Aos olhos humanos, tudo parecia perdido. Ele foi parar em uma prisão injusta, esquecido por aqueles que prometeram ajudá-lo. Mas no invisível, Deus estava alinhando os detalhes para colocá-lo como governador do Egito e salvador de sua própria família. Se José tivesse julgado a situação apenas pelo que via, teria acreditado que sua vida era um fracasso. Mas no invisível, o milagre já estava em curso. O mesmo aconteceu com Elias no Monte Carmelo. Ele orou pedindo chuva após anos de seca. 7 vezes o servo foi até o horizonte e voltou dizendo: "Não há nada." Mas na 7ª vez, uma pequena nuvem apareceu, sinal do que Deus já havia liberado no invisível. Aquela nuvem pequena carregava em si uma tempestade abundante. Isso ensina que muitas vezes o milagre começa como algo quase imperceptível, mas dentro dele já está a resposta completa. O invisível exige confiança. É nesse espaço que a incredulidade tenta se infiltrar, dizendo que nada está acontecendo. Mas é nesse mesmo espaço que a fé se fortalece, lembrando que a ausência de sinais não significa a ausência de Deus. A fé verdadeira aprende a descansar no invisível, porque sabe que Deus não falha. Talvez você esteja agora em uma fase onde tudo parece estagnado. Orações feitas,
lágrimas derramadas, mas nenhum sinal aparente. O Espírito Santo quer que você saiba: o milagre já começou, mesmo que você não veja. Há portas sendo preparadas, corações sendo tocados, recursos sendo alinhados. O invisível é o palco onde Deus realiza a preparação para que, no momento certo, o visível revele a sua glória. Por isso, não desista. Não pare de orar, não pare de declarar, não pare de esperar. Lembre-se da semente. Enquanto está debaixo da terra, parece morta, mas está viva, crescendo no invisível. Assim é o milagre. Enquanto você confia, ele está se formando. E quando for revelado, todos verão que aquilo que parecia vazio era, na verdade, o espaço onde Deus estava construindo sua vitória. Há momentos em que a alma está tão abatida que até as palavras desaparecem. O peso das lutas, as frustrações acumuladas e a dor insistente parecem roubar a capacidade de orar. Muitos chegam a esse ponto e acreditam que fracassaram na fé, quando, na verdade, é justamente nesses instantes que a oração mais sincera pode nascer. Orar quando não há forças não é sinal de fraqueza, mas de dependência. É reconhecer que já não temos nada em nós mesmos, mas que ainda podemos nos lançar nos braços de Deus, mesmo que seja apenas com um suspiro. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, afirmou que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Essa verdade poderosa revela que, quando as palavras nos faltam, o Espírito Santo assume a oração em nosso lugar. Ele traduz nossas lágrimas, nossos silêncios, nossos gemidos e apresenta ao Pai o que nem nós mesmos conseguimos expressar. Essa é a maior prova de que não estamos sozinhos. Até na oração, quando não temos forças, o Espírito nos sustenta. O Salmo 91 nos lembra que Deus é nosso refúgio e fortaleza. O refúgio é para quando precisamos correr e nos esconder, e a fortaleza é para quando não temos condições de lutar. Já o Salmo 23 nos conforta com a promessa de que o Senhor nos guia a águas tranquilas e refrigera a nossa alma. Esses textos revelam que a oração em meio à fraqueza não precisa ser perfeita, precisa ser verdadeira. Muitas vezes acreditamos que orar exige uma estrutura impecável de palavras, mas os maiores clamores registrados nas Escrituras foram simples. O publicano no templo disse apenas: "Tem misericórdia de mim, pecador." Pedro, afundando nas águas, clamou: "Senhor, salva-me." Esses clamores curtos, nascidos do desespero, foram suficientes para mover o coração de Deus. Isso mostra que quando não há forças, não é a beleza da oração que importa, mas a sinceridade com que ela é feita. Se você se encontra em um momento assim, onde a alma parece cansada demais até para falar, saiba que o silêncio também pode ser oração. Suas lágrimas falam, seu coração quebrantado fala. O Espírito Santo traduz esse estado em súplicas diante do trono de Deus. O que importa é não desistir de se aproximar. Mesmo que seja apenas se colocar em silêncio diante de Deus, isso já é oração, porque é entrega. O inimigo tenta convencer que você não deve orar quando não tem forças, que seria perda de tempo, que Deus não ouvirá. Mas justamente nesses momentos é que o clamor mais poderoso acontece, porque já não vem da mente, vem da essência da alma. O Espírito Santo encontra espaço para agir quando não confiamos em nossa própria capacidade. O milagre, muitas vezes, começa exatamente quando você se ajoelha sem palavras. Nesse ato de humildade, você declara que depende totalmente de Deus. É nesse espaço que o Senhor derrama paz, fortalece o coração e começa a transformar o cenário. Mesmo que nada mude externamente naquele momento, a certeza de que Ele está presente já se torna o primeiro milagre. Por isso, não espere estar forte para orar. Ore justamente quando estiver fraco, porque é nesse ponto que o poder de Deus se aperfeiçoa em sua fraqueza. Se a voz embargar, ore chorando. Se as palavras falharem, entregue os silêncios. Se não conseguir falar nada, apenas diga: "Senhor, estou aqui." Ele ouvirá. O Espírito Santo será sua voz. Lembre-se, orar quando não há forças não é menos eficaz. Ao contrário, é uma das formas mais puras de oração, porque nasce da total dependência. E Deus nunca despreza um coração quebrantado.
Se você se sente esgotado, desanimado, sem recursos, é justamente agora que o céu está mais atento ao seu clamor. O Senhor não rejeita sua fraqueza. Ele a transforma em força e a usa como ponto de partida para um milagre. Se a oração é a chave que abre os céus, existe um momento em que ela se torna ainda mais poderosa, quando é feita com fé, rendição e alinhamento com a vontade de Deus. Essa oração não é um pedido repetitivo, nem uma tentativa de convencer o Senhor a agir. É uma declaração de confiança, um clamor cheio de fé e entrega, que libera milagres porque se conecta com o coração do Pai. Quando alguém ora desse jeito, o céu responde, e aquilo que parecia impossível começa a se mover. A Bíblia nos dá muitos exemplos dessa oração que libera milagres. Elias, no Monte Carmelo, clamou para que o fogo do céu descesse, e a resposta foi imediata, consumindo o altar diante de todo o povo. Josué, diante da batalha, pediu que o sol parasse, e o Senhor atendeu à sua súplica. Pedro, na prisão, tinha a igreja inteira orando por ele, e durante a madrugada um anjo o libertou. Em todos esses casos, a oração não foi formalidade, mas ato de fé que liberou o sobrenatural. O Salmo 91 afirma: Ele me invocará, e eu lhe responderei. Isso mostra que a oração não fica perdida no ar, mas chega diante do trono e recebe resposta. Já o Salmo 23 revela que a oração de confiança gera descanso. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Essa paz que invade o coração depois de uma oração é o primeiro sinal de que o milagre já começou a ser liberado. Mas o que diferencia a oração comum daquela que libera milagres? A primeira pode ser feita por hábito, sem envolvimento. A segunda nasce de um coração que se entrega por inteiro. Quando você ora com fé, está dizendo: Senhor, não dependo de mim, dependo de Ti. Quando ora com rendição, está declarando: Não seja feita a minha vontade, mas a Tua. Quando ora em alinhamento, está ecoando as promessas já registradas na Palavra de Deus. É nesse ponto que o céu se move, porque o Espírito Santo encontra espaço para agir. Muitos acreditam que a oração precisa ser longa ou cheia de palavras rebuscadas para ser eficaz. Mas Jesus mesmo ensinou que não são as repetições que trazem resposta, e sim a sinceridade do coração. A oração que libera milagres pode ser curta, mas cheia de fé. Pode ser feita em silêncio, mas carregada de entrega. Pode ser acompanhada de lágrimas, mas sustentada pela confiança. O que importa não é a forma, mas a fé que a sustenta. Talvez você esteja esperando um milagre em sua vida, e este é o momento de orar dessa forma. Não apenas pedir, mas declarar a confiança de que Deus é capaz. Ore lembrando as promessas bíblicas. Declare que o Senhor é o seu refúgio, que nada te faltará, que nenhuma arma forjada contra você prosperará. Use a palavra como base, porque ela nunca volta vazia. Quando você ora com a Escritura nos lábios e fé no coração, está se alinhando ao próprio coração de Deus. Essa oração também envolve perseverança. Não basta orar uma vez e desistir diante do silêncio. É preciso insistir, clamar, continuar buscando até que a resposta venha. Jesus contou a parábola da viúva persistente justamente para mostrar que a oração contínua abre portas. O milagre muitas vezes já foi liberado, mas a perseverança é o que mantém sua fé firme, até que ele se manifeste no mundo visível. O Espírito Santo é quem transforma nossas orações em atos de poder. Ele pega nossas palavras simples e as leva ao trono como um incenso suave. Ele intercede por nós quando não sabemos como pedir. Ele fortalece nossa fé quando tudo parece desmoronar. É por isso que a oração guiada por Ele sempre libera milagres, porque não depende de nós, mas do poder de Deus em ação. Hoje você é chamado a orar dessa forma, não como um ritual, mas como uma entrega. Ore crendo, ore confiando, ore declarando a vitória que já está em Cristo. Não importa o tamanho da sua luta, o milagre já está sendo preparado. E a oração é a ponte que conecta o seu clamor à resposta do céu. Há um sinal silencioso que muitas vezes antecede o milagre. A paz que invade o coração antes mesmo de a resposta se manifestar.
Essa paz não vem de circunstâncias favoráveis, não depende de portas abertas ou de notícias animadoras. Pelo contrário, ela se manifesta em meio ao caos, quando nada ainda mudou por fora, mas dentro da alma já existe certeza de que Deus está no controle. É a paz que excede todo entendimento, como Paulo descreveu em Filipenses 4:7, e que guarda a mente e o coração daqueles que confiam no Senhor. Essa paz é tão sobrenatural quanto o próprio milagre. Ela não pode ser produzida pelo esforço humano, porque a mente sempre tenta buscar garantias visíveis. O coração, por si só, se enche de medo e insegurança. Mas quando o Espírito Santo age, ele traz essa convicção inexplicável de que, ainda que a luta continue, a vitória já foi decretada. É como se a alma descansasse antes mesmo de ver o cumprimento da promessa. No Salmo 91, encontramos essa segurança. Não temerás o terror da noite, nem a seta que voa de dia. O salmista não diz que esses perigos deixam de existir, mas afirma que não precisamos temê-los. Isso só é possível porque a paz do Senhor cobre o coração de quem confia. Já no Salmo 23, essa mesma paz aparece na imagem do vale da sombra da morte. Mesmo em um lugar de medo, o salmista declara: "Não temerei mal algum, porque tu estás comigo." A presença de Deus gera paz antes mesmo da vitória se manifestar. Muitas vezes, essa paz é o primeiro indício de que o milagre já está em movimento. Antes da cura aparecer nos exames, a paz enche o coração do enfermo. Antes da provisão chegar, a paz garante que nada faltará. Antes da reconciliação acontecer, a paz traz descanso ao coração ferido. Essa paz não é ausência de luta, mas certeza da presença de Deus no meio dela. O inimigo tenta roubar essa paz porque sabe que ela é o alicerce da fé. Sem paz, a ansiedade domina, a dúvida se fortalece e a fé enfraquece. Mas quando a paz está presente, a alma permanece firme, mesmo diante das maiores tempestades. É por isso que, muitas vezes, o maior milagre não é a mudança imediata das circunstâncias, mas a paz que vem antes, preparando o coração para receber o cumprimento da promessa. Essa paz é também uma forma de testemunho. Quando pessoas ao redor veem alguém atravessando lutas com serenidade, percebem que existe algo sobrenatural sustentando aquela vida. É a paz que confunde o mundo, porque não tem explicação natural. Ela mostra que o milagre não depende do que acontece do lado de fora, mas da confiança depositada em Deus. Talvez você esteja esperando um milagre e o tempo de espera esteja te desgastando. Hoje, o Espírito Santo quer te lembrar que a paz já pode ser seu primeiro milagre. Enquanto você descansa no Senhor, Ele trabalha. Enquanto você confia, Ele prepara o caminho. Essa paz não significa conformismo, mas fé ativa que escolhe descansar na promessa. A paz que precede o milagre é o selo do Espírito Santo no coração. Ela garante que a vitória já está decretada no invisível e que, no tempo certo, se manifestará no visível. Receber essa paz é como receber um lembrete do céu de que Deus não falhou, não se esqueceu e não vai te abandonar. Permita que essa paz te envolva agora. Abra o coração para o Espírito Santo e entregue a ansiedade, a dúvida e o medo. Deixe que ele substitua o peso pela leveza, a inquietação pelo descanso, o desespero pela confiança. Essa paz é o prelúdio do milagre que está por vir. Existe uma chave espiritual que muitas vezes é negligenciada, mas que tem o poder de consolidar milagres e abrir portas para novas vitórias: a gratidão. Ser grato não apenas depois que o milagre se manifesta, mas antes mesmo de ver a resposta, é um dos maiores sinais de fé que alguém pode expressar. A gratidão é a linguagem de quem já crê que Deus está agindo, mesmo que os olhos ainda não vejam. É o selo da vitória, a marca de quem descansa na fidelidade do Senhor. A Bíblia nos mostra que a gratidão sempre precedeu grandes intervenções. Quando Jesus multiplicou os pães e peixes, antes de distribuir aos discípulos, levantou os olhos ao céu e deu graças. Quando ressuscitou Lázaro, agradeceu ao Pai antes mesmo de chamá-lo para fora do túmulo. Paulo e Silas, presos injustamente, escolheram agradecer e louvar no meio da madrugada. E foi naquele ambiente de gratidão que as cadeias se quebraram e as portas se abriram.
Esses exemplos revelam um princípio poderoso. A gratidão não é consequência do milagre, mas parte do processo que o libera. O Salmo 91 fala sobre ser sustentado e protegido pelo Altíssimo. E uma das formas de experimentar essa realidade é reconhecer diariamente os cuidados de Deus com ações de graça. Já o Salmo 23 nos lembra que o cálice transborda, e esse transbordar não é apenas de provisão material, mas também de gratidão que brota do coração. Quem agradece antes mesmo da manifestação já vive no transbordar da fé. A gratidão também transforma a perspectiva. Enquanto a murmuração foca no que falta, a gratidão foca no que já foi feito. Murmurar fecha portas, mas agradecer abre caminhos. O povo de Israel, no deserto, deixou de viver milagres maiores porque murmurava diante de cada desafio. Já Josué e Caleb, com um coração grato pela promessa, conquistaram a terra que parecia impossível. A diferença não estava nas circunstâncias, mas na atitude interior. Ser grato em meio às lutas é uma das provas mais genuínas de confiança. Quando você diz, Senhor, obrigado porque já estás cuidando, mesmo sem enxergar a resposta, está declarando que acredita no caráter de Deus mais do que no cenário visível. Esse tipo de gratidão gera paz e fortalece a fé, porque muda o foco do problema para a fidelidade de Deus. Talvez você esteja esperando um milagre e a ansiedade tente dominar seu coração. Comece a agradecer desde já. Agradeça pela promessa, pela vida, pela proteção, pelo simples fato de estar respirando e ter oportunidade de confiar. Essa atitude não apenas prepara o coração, mas também abre espaço para que o Espírito Santo se mova. A gratidão cria uma atmosfera onde a fé floresce e o sobrenatural se manifesta. É importante entender que a gratidão não é apenas uma emoção, mas uma escolha. Você pode escolher reclamar ou pode escolher agradecer. A primeira opção gera desânimo e distância do milagre. A segunda gera esperança e aproxima o coração da vitória. A gratidão é a resposta consciente de quem já decidiu confiar em Deus, independentemente do que vê. Hoje, o Espírito Santo te convida a adotar essa postura. Não espere a resposta chegar para agradecer. Comece agora. Declare gratidão mesmo no silêncio, mesmo na espera, mesmo no processo. Essa gratidão será o selo da sua vitória, a marca da sua confiança e a chave que abre a porta do milagre. Quem aprende a agradecer antes de receber prova que já tem o coração alinhado com o céu. E quando o coração se alinha, o milagre se torna inevitável. A gratidão sela a vitória porque mostra que você já tomou posse dela pela fé. Chegamos ao ponto final desta mensagem, mas não ao fim daquilo que Deus deseja fazer em sua vida. Cada palavra até aqui foi um convite para abrir os olhos da fé e perceber que o Senhor continua sendo o mesmo Deus de milagres, ontem, hoje e eternamente. Talvez você tenha chegado até este momento cansado, carregando fardos invisíveis e acreditando que sua história não poderia ser mudada. Mas o Espírito Santo está te lembrando agora que não há situação definitiva quando ele entra em cena. O que parecia sentença pode ser reescrito. O que parecia morte pode receber vida. O que parecia impossível pode se tornar testemunho. O convite é claro, não lute mais sozinho. O milagre que você espera não depende do tamanho da sua força, mas da grandeza do Deus em quem você crê. Até aqui vimos que os milagres começam no invisível, que a fé simples move montanhas, que a oração transformada em clamor rasga os céus, que a incredulidade é um obstáculo a ser vencido, que a paz pode vir antes da resposta e que a gratidão sela a vitória. Tudo isso aponta para uma decisão que precisa ser tomada: entregar o controle e crer de verdade. O Salmo 91 nos garantiu que quem habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. O Salmo 23 nos lembrou que o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Essas promessas não são apenas belas palavras, mas verdades eternas que podem se cumprir na sua vida agora, se você decidir se posicionar em fé. Não é sobre merecimento, é sobre rendição. Não é sobre ter todas as respostas. É sobre confiar naquele que nunca falha. Hoje o Espírito Santo te convida a dar um passo além. Ele não te chama apenas para ouvir sobre milagres, mas para experimentar o milagre.
Isso começa com uma oração sincera, um clamor real e uma decisão de crer. Talvez os olhos ainda não vejam, mas a fé já pode declarar: eu recebo, eu creio, eu tomo posse. Essa declaração não é fantasia, é alinhamento com o que o céu já decretou a seu respeito. O chamado agora é direto. Levante sua voz e faça do seu coração um altar. Clame, entregue, agradeça, confie. O milagre pode não vir da forma como você imagina, mas virá da forma como Deus sabe que será perfeito. E quando acontecer, você compreenderá que cada lágrima, cada espera, cada oração silenciosa foi parte do processo que te levou até aqui. Não saia deste momento da mesma maneira que entrou. A fé precisa ser ativada, a esperança precisa ser reacendida e a entrega precisa ser completa. O Espírito Santo está presente e o que você declarar agora pode mudar a sua vida para sempre. É hora de decidir, continuar lutando sozinho ou se render àquele que pode todas as coisas. Faça a escolha da fé. Faça a escolha de confiar. Faça a escolha de crer que o milagre já começou. Porque quando um coração se entrega, o céu se move. E hoje, o céu está se movendo em seu favor.